A nossa conversa com Leandro de Souza, que já está aqui comigo. Leandro, tudo bem? Tudo bem, Sebastião? Bom dia para você também que está conosco. Ótimo, dia movimentado hoje, principalmente no Executivo, e aí eu quero convidar você para acompanhar comigo alguns trechos do discurso do presidente Lula na reunião ministerial que começou logo de manhã e está acontecendo agora. Vamos ver? Eu posso afirmar para vocês que nesse 1 ano e 7 meses e meio, nós já fizemos, Haddad, mais definição de políticas públicas do que a gente tinha feito no nosso governo passado. Numa demonstração de que todos nós aprendemos, uns aprenderam mais do que os outros, então o que nós queremos é compartilhar. A gente não quer ter ingerência e nem quer mandar. A gente quer compartilhar ações conjuntas com a definição concreta na Constituição do papel de cada um de nós. E nós vamos aqui afinar a viola nas coisas que nós temos que fazer. Todo mundo tem tarefa determinada. Todo mundo tem seu PAC. Todo mundo tem a sua função. Então, daqui para frente, o que nós temos que fazer é trabalhar cada vez mais, fazer cada vez mais um esforço, porque é importante vocês trabalharem com a ideia que a gente não pode terminar um mandato sendo apenas mais um governo. Sabe? Mais um governo. E sai um governo e entra outro governo. E sai um governo e as coisas não evoluem muito, as coisas não avançam muito. Ou seja, eu fico sempre imaginando quantos degraus na escala social o povo pobre vai subir. Porque é isso que conta quem governa. É saber se conseguiu valorizar aquelas pessoas que sempre foram esquecidas, aquelas pessoas que nunca tiveram vez, aquelas pessoas que não tiveram voz, aquelas pessoas que muitas vezes não têm nem sequer condições de se organizar, de fazer passeata, de fazer protesto, de criar sindicato, de criar entidade. É para essa gente, de forma prioritária, que tem que estar o nosso olhar. Toda vez que eu pensar uma política, toda vez que o Haddad pensar, toda vez que o companheiro Alckmin pensar, nós temos que olhar além da capacidade de visão dos nossos olhos das pessoas que estão na nossa frente. Nós temos que saber que tem milhões de pessoas que não estão ali, que não vão estar nunca nas reuniões que a gente faz, mas que são as pessoas que são prioritárias no exercício das políticas públicas que nós queremos implementar nesse país. Eu estou muito satisfeito com o trabalho até agora. Você vê que a imprensa não discute mais se vai trocar ministério. Vai trocar ministério, vai trocar ministério. Não existe esse problema, porque todo mundo agora sabe que quem troca sou eu. Sabe? Não é um jornalista que não pode gostar de um ministro ou alguém que não pode, sou eu. Então, como fui eu que indiquei, se eu tiver que trocar alguém, eu vou trocar. E quero dizer para vocês, não estou pensando nisso. Em time que está ganhando, a gente não mexe. A gente continua o jogo para a gente poder terminar com uma vitória robusta, absoluta, muito melhor, mas muito melhor do que aquilo que nós já fizemos até agora. A gente segue falando ainda sobre a reunião ministerial, Leandro, porque o presidente afirmou que está otimista com a situação econômica do Brasil. Vamos ver o que ele disse. Mesmo nos meus outros governos e no governo do PT, a gente tivesse razão de estar tão otimista como a gente está agora. Primeiro, porque eu acredito no que nós estamos fazendo. Segundo, eu acredito que os nossos números até agora são todos positivos, apesar da perspectiva de uma crise internacional, sabe, que o dólar vem causando no mundo inteiro. A gente se mantém muito equilibrado, sabe? A gente se mantém numa situação boa, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, a massa salarial está crescendo, o desemprego está caindo, ou seja, e a inflação está totalmente equilibrada. Esse é um dado muito importante, porque toda vez que alguém fala de inflação, eu fico preocupado, Simone, porque eu aqui talvez tenha sido o único que vivi dentro de uma fábrica, o Marinho também, recebendo salário com a inflação de 80% ao mês. Então eu sei o que é devastador a inflação na vida do trabalhador. É por isso que para nós a inflação é um fator importante. Quanto mais baixa, melhor para a sociedade brasileira. Pode ser ruim para algum prefeito, para algum governador, que com a inflação também ganha um pouco, porque aplica recursos, mas não interessa esse dinheiro. O que interessa é a inflação baixa, a economia crescendo, o salário crescendo. Muito bem. E aí, Leandro, o que você me diz nos bastidores da reunião? Estava me comunicando agora com algumas fontes exatamente quando veio
a imagem para saber exatamente como foi recebida aí a fala do presidente Lula. Ele mandou algumas mensagens importantes. Vou pegar do final agora para o começo, a questão da inflação, que é um tema central do presidente Lula. Só para dizer o que vai acontecer, para dar o roteiro, o presidente Lula falou, em seguida o ministro Rui Costa, que é da Casa Civil, ele que vai ser o coordenador dessa reunião, ele vai falar, inclusive recebeu até uma orientada do presidente, antes de qualquer coisa, dizendo, fale com entusiasmo, para não precisar mandar um recadinho como foi da outra vez, para ter mais entusiasmo, não ser monorrítmico, porque isso acaba não transparecendo, de fato, o otimismo que o governo gostaria de transmitir para a sociedade. Mas, logo depois, fala o ministro Fernando Haddad a respeito dos projetos econômicos, daquilo que o governo está fazendo para, de alguma maneira, deixar a economia mais equilibrada e sustentada para um crescimento que o governo prevê também um pouco mais equilibrado a partir do próximo ano, para isso vai ser necessário fazer a lição de casa. No que diz respeito à política, o ministro Alexandre Padilha vai falar, e aí no centro desta fala estará as eleições municipais agora de outubro, que tem impacto tanto do ponto de vista da manifestação dos próprios ministros, quanto da participação deles no processo eleitoral. Aí fala o ministro Laércio Portela, que é das comunicações, ele é o ministro substituto, Paulo Pimenta está presente, mas Paulo Pimenta, neste momento, é o ministro extraordinário para o Rio Grande do Sul, você vai lembrar. E, por fim, fala o ministro Mauro Vieira a respeito da organização do G20, que é a reunião que acontece no final do ano aqui no Brasil, e logo depois ele fala a respeito da Venezuela, também é um ponto importante, porque quando o presidente Lula falou da Venezuela, ele diz, precisamos encontrar uma solução pacífica para o que está acontecendo lá na Venezuela, então já deu mais ou menos um caminho daquilo que o governo, que neste momento se encontra numa encruzilhada, porque na mesma medida em que o presidente Lula é o principal responsável pela defesa da democracia, ele não pode afiançar um processo eleitoral que tenha claras evidências de fraude. Então, o próprio presidente já falou aí para interlocutores muito próximos que está numa situação bastante complicada em relação a essa questão. Agora, eu vou voltar ali ao conceito da fala do presidente, começando do final para o começo. O presidente terminou falando a respeito da questão da inflação, que é um aspecto importante, e ele sabe, o Sebastião, que a percepção da inflação na vida das pessoas, ela tem correlação direta com a análise que as pessoas fazem a respeito do desempenho do governo. Então, o presidente, que neste momento tem uma aprovação bastante interessante, muito próxima dos 50%, que garante para ele, segundo os analistas políticos, uma reeleição, caso se mantenha da maneira como está, mas o presidente sabe que se a economia de alguma maneira desandar, e aí a preocupação que vem são os sinais externos a respeito da crise, foi um ponto que foi sublinhado pelo próprio presidente da República, mas ele sabe que o controle, principalmente dos preços dos alimentos, ele tem reflexo imediato na percepção da melhoria da qualidade de vida das pessoas. A gente tem repetido isso porque essa é uma preocupação que tem desde lá do governo de transição, quando o presidente ainda tentava montar ou estava construindo a sua equipe ministerial. Para todo mundo estava muito claro que a ideia do governo era justamente você ofertar uma quantidade de produtos que fossem suficientes para garantir um abastecimento da população, na mesma medida fazer a recuperação da capacidade de compra da população brasileira, aumentando a empregabilidade. Para isso, os investimentos do governo estão no eixo central, porque são eles, na opinião do governo, na percepção do governo, que vão atrair os investimentos privados, que vão gerar maiores empregos. O governo tem comemorado, os números, de certa maneira, o presidente tem razão, eles estão positivos, o número de empregos está a contento, está dentro daquela expectativa, a inflação está dentro da meta, o dólar de fato escapou um pouco e esse é um fator que tem preocupado bastante o governo, mas ele tem muito mais a ver com a instabilidade externa do que interna, ainda que, Sebastião, foi necessário o governo tomar alguns solavancos a respeito, alguns cutucões, inclusive, a respeito, sofrer solavancos, a respeito desta questão do controle de gastos. A gente já repetiu aqui, está no centro do debate, na mesma medida em que a arrecadação cresceu 8%, que é bem positivo no primeiro semestre, a despesa foi a 10,5%, quer dizer, muito acima daquilo que era a expectativa. Por isso, o governo também trabalha com medidas adicionais de aumento das receitas.
para estar negociando com o Congresso Nacional e sabendo que não vai poder apresentar proposta que impacte na carga tributária, ou seja, aumento de impostos não tem possibilidade. Uma outra medida que trate, que seja pontual e que trate de ingresso de recursos no Caixa da União, essa está sendo elaborada, a gente já trouxe aqui em primeira mão para você ao longo desta semana, elas estão sendo elaboradas pelo Ministério da Fazenda e vão ser encaminhadas ao Congresso Nacional ainda antes do final do processo eleitoral, exatamente para tentar garantir que o governo tenha um pouco mais de equilíbrio no caixa, já que propôs aí um corte de 15 bilhões de reais, aquilo foi considerado ainda insuficiente, mas está mais ou menos dentro daquilo que a gente pode considerar um ponto de corte mediano entre a satisfação política e a necessidade econômica de fazer esses cortes, porque enquanto a equipe econômica, os articuladores políticos do governo entendiam que o corte não poderia ser acima de 10 bilhões, por outro lado, o mercado exige algo em torno de 20 até 25 bilhões. Então, os 15 ficaram no meio, aí, entre os 10 e os 20, dá a impressão que eles olharam e disseram, vamos fazer um corte aqui pela metade. Claro que não foi isso, mas passou essa impressão. E, de qualquer maneira, o presidente deixou muito claro que ainda está muito preocupado com esta questão inflacionária. E aí ele mesmo disse, daqui a pouco o ministro Fernando Haddad vai falar a respeito das propostas que foram encaminhadas, do que foi realizado, daquilo que ainda precisa ser feito na economia, exatamente para tentar garantir uma certa estabilidade e, de certa maneira, não blindar, mas criar um colchão para reduzir qualquer que seja o impacto negativo que venha de uma crise global na economia em razão dos preços elevados, que está fazendo com que os bancos centrais globais não reduzam a taxa de juros, e aí aquela coisa fica em cadeia, né? Quer dizer, na medida em que o juro é muito alto, as empresas não captam recursos, não fazem investimentos, não criam empregos, pessoas não compram, e aí o processo de recessão é natural, é muito mais complexo do que isso. A gente sempre gosta de dizer, nós estamos simplificando aqui para as pessoas minimamente compreenderem de fato qual é o processo.